Urgente, guerra na Europa. A OTAN a um passo da armadilha de Putin, o Báltico na mira do Kremlin. Agora é definitivo. O ditador dá o primeiro passo. Um golpe doloroso direto na aliança. No entanto, Moscou está se segurando com as últimas forças. O exército está desmoronando e tudo por causa do engano brutal contra os próprios. Os nossos aproveitam o momento e literalmente desmontam os restos da grandeza russa na linha de frente. Esses ataques ao inimigo certamente entrarão para a história. Useu a iniciar o plano B. Putin deu o pescoço. Xi Jinping baixou a cabeça, drones invadem. O mundo aplaude de pé. Tudo sobre isso na nossa edição Hellpoint. Os países bálticos estão urgentemente na mira. Putin ousou. Esse artifício de acreditar. As mãos da OTAN estão atadas. Tudo começa com um trem misterioso. Uau, as fantasias de Putin chegaram ao limite. O corredor Suwalki está nas notícias novamente. A evacuação foi iniciada. Será que o acidente vai conseguir tomar a iniciativa e frustrar os planos do ditador? Ou será que o Kremlin ainda vai conseguir dominar também o flanco leste? Todos os detalhes na matéria, agora mesmo. Representantes dos países da OTAN, especialmente na Europa, especialmente em países pequenos, geralmente devem prestar contas sobre o que estão fazendo. Depois da Ucrânia, os países bálticos. Os russos são simplesmente jogados no exterior, sabe? Essas são coisas muito sérias que afetam indiretamente a segurança do nosso país. Vladimir Putin é uma ameaça à segurança não apenas da Ucrânia, mas também de outros estados independentes. O Ministério das Relações Exteriores da Letônia recusou oficialmente a passagem do avião com Putin pelo seu espaço aéreo. A decisão não é apenas um gesto diplomático. É um lembrete direto ao Kremlin de que, no mundo civilizado, Putin é alvo de um mandado do Tribunal de Haia. E logo depois disso, uma nova provocação do Kremlin. Aviões militares russos violaram o espaço aéreo da Lituânia. Caças da OTAN foram acionados para interceptação. Isso é uma flagrante violação do direito internacional e da integridade territorial da Lituânia. Isso mais uma vez confirma a importância de reforçar a prontidão das forças europeias de defesa antiaérea. Antes disso, caças russos sobrevoavam a Estônia. Mais duas aeronaves da Federação Russa apareceram. A plataforma de petróleo e gás Petrobaltic no Mar Báltico. A Rússia intensificou as provocações contra os países da OTAN em setembro. O Kremlin usa sistematicamente formas híbridas de agressão. Em 3 meses, a Rússia produz tanta munição quanto todos os países da OTAN juntos em um ano. Esperamos que o complexo militar industrial russo produza 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis este ano. Iskander. E em apenas 5 anos, a Rússia pode estar pronta para entrar em guerra contra a OTAN. Para Putin, a captura da Ucrânia não é um objetivo, mas uma etapa. Seus planos incluem a ressurreição da esfera de influência soviética, onde a independência dos vizinhos é apenas temporária. Mal entendido, aqueles... Nos países considerados mais hostis, onde de fato há os eleitores mais relutantes, 56,82% votaram em Putin. Na Estônia, 75,22%. Na Letônia, 70,6%. Em Crimeia, russos realizam diversas provocações militares. Os ataques cibernéticos são ações maliciosas realizadas através de computadoras ou redes digitais com o objetivo de danhar, roubar informação ou interromper sistemas informáticos. Esses ataques podem incluir vírus, malware, phishing e outros métodos que põem em risco a segurança de dados pessoais e empresariais, afetando tanto indivíduos como organizações em todo o mundo. Rússia pode inventar centenas de desculpas para a invasão. O Kremlin já encontrou narrativas familiares para os países bálticos para justificar. O momento crucial chegou quando ocorreu a sua invasão, um evento que mudou completamente o curso da história. Essa invasão não apenas marcou o início de uma nova era, mas também trouxe profundas consequências para todos os envolvidos, alterando para sempre o destino da região afetada. Eles declaram abertamente sobre a libertação dos povos irmãos, concessão de direitos e liberdades adicionais. E também o apoio aos falantes de russo.
E já hoje, nas narrativas da propaganda do Kremlin, Narva é retratada como uma cidade onde os russos são ativamente oprimidos pelos estonianos. A língua russa não é ensinada como tal, nem mesmo como opção. E por isso estou mudando de emprego, indo para um ginásio ortodoxo, onde preservam a língua e a cultura russa. O Kremlin já traçou planos para aumentar a produção militar e posicionar tropas adicionais ao longo de suas fronteiras, escreve o Instituto para o Estudo da Guerra. Os funcionários do Kremlin continuam a aplicar aos países bálticos as mesmas narrativas que a Rússia usou para justificar suas invasões às ex-repúblicas soviéticas nas últimas 3 décadas. O Kremlin continua procurando fantasmas. O próximo pode ser o trem de passageiros Moscou-Kaliningrado, que passa pelo território da Lituânia. O Kremlin é perfeitamente capaz de usá-lo como pretexto para uma invasão, supostamente para salvar civis russos. Não há sensação de ansiedade. Há uma expectativa de problemas. Eles também podem organizar uma provocação no corredor de Suwałki, na fronteira entre a Lituânia e a Polônia. Esse enclave é uma verdadeira armadilha para a Rússia. A rota de abastecimento mais curta para as tropas lá é terrestre, passando pelo território da Polônia, pela cidade de Suwałki. No Ocidente, acredita-se que a Rússia, em caso de guerra, certamente vai querer abrir caminho nesse ponto, um corredor para abastecer a região de Kaliningrado. Da visão de mundo de Putin, não só os países bálticos e a Ucrânia devem se submeter à Rússia, mas também parte da Polônia e da Finlândia. Se a Rússia realmente quiser conquistar os países bálticos, ela terá que fazer isso muito rápido. Agora, o que obviamente implica guerra, será preciso reduzir ao máximo para não revelar suas intenções. Lituânia, Letônia e Estônia estão preocupadas com o aumento dos gastos militares da Rússia. Por isso, estão desenvolvendo um plano de evacuação em massa para a população de 1 milhão de pessoas em caso de invasão russa. Ao mesmo tempo, acreditam firmemente que o artigo 5 da OTAN vai funcionar. Estamos tendo essa conversa desde fevereiro de 2022. Até mesmo desde março de 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia pela primeira vez e anexou a Crimeia. Os Estados Unidos não estão mais dispostos a defender a Europa, como eu digo, de graça. Eles querem que os europeus façam a parte deles. Eu acho que isso é justo. Claro, isso não é fácil, porque é preciso cortar gastos. Por exemplo, menos financiamento vai para a educação, saúde e assistência social. Mas nós, como um país na linha de frente, entendemos o que está em jogo. E, voltando ao artigo 5, o Memorando de Budapeste é frequentemente mencionado, comparando a Ucrânia e as garantias da OTAN. Mas existe uma diferença, e ela é muito significativa. A Ucrânia não é membro da aliança. E o fato de que a Rússia se opõe tão ferozmente à entrada da Ucrânia na OTAN e à obtenção da garantia do artigo 5, para mim é justamente uma prova disso. O artigo 5 funciona. O cenário de um ataque surpresa ao flanco leste da aliança deixa de ser uma fantasia e passa a ser uma questão de tempo e da disposição do Ocidente em responder. A Letônia endureceu as regras de migração. Aqueles russos que não passaram no exame ou não entregaram os documentos para o status de residente permanente da União Europeia a tempo são obrigados a deixar o país na Letônia. Além disso, a partir de 1º de novembro, será proibido realizar transporte irregular de passageiros por ônibus da Letônia para a Rússia e Belarus. Na fronteira com a Rússia, começará a restauração de pântanos e turfeiras para criar uma barreira natural em caso de agressão. Por enquanto, a OTAN mantém a confiança de que será possível evitar um conflito aberto com a Rússia, pelo menos enquanto o Kremlin estiver ocupado com a guerra contra a Ucrânia. No entanto, a história ensina: o que ontem parecia impossível, hoje pode se tornar realidade. As Forças Armadas da Ucrânia deram um passo decisivo. Avançam e destroem as forças inimigas rapidinho. Uma vitória espetacular dos nossos no coração da linha de frente. Isso nunca aconteceu antes. Deixe Mercedes trabalhar. Um golpe doloroso para a grandeza de Moscou. Pokrovsk continua a devorar russos. Nessa seção da frente, o inimigo está lutando como um peixe, voando por aí. O ditador ordenou novas táticas. As Forças Armadas da Ucrânia não têm medo disso. Nossos homens se gabam de sua força. O drone marítimo Magura está invadindo. Que destruição! Você precisa ver isso com seus próprios olhos, não terca.
As forças armadas da Ucrânia avançam sobre o inimigo com passos de 7 léguas, segundo o Kremlin. Passos. Enquanto o exército de Putin passa meses lutando por cada aldeia, nossos defensores estão conseguindo o que parece impossível. Em um dia, o exército russo recapturou até 3 aldeias ucranianas. Isto diz respeito ao assentamento de Sukhitsk e 2 outras aldeias, na direção de Dobropil, Kucherev e Comfort. Assim, desde 21 de agosto de 2025, a situação nesta área está estabilizada. O controle sobre 9 assentamentos foi restaurado. Outros 9 foram inocentados de grupos de sabotagem inimigos. Somente nos últimos 10 dias, 1.756 militares e 75 equipamentos foram destruídos aqui. Inimigo. O ocupante também sofreu enormes perdas na tentativa da frente ucraniana de invadir a linha de frente vizinha. Assim, os soldados da 33ª Brigada repeliram um ataque mecanizado em massa na região de Volodymyrivka, na região de Donetsk. Durante a batalha, as condições climáticas estavam ruins, o que não favoreceu os ocupantes. Pelo menos 3 veículos blindados. O inimigo ficou preso no pântano e a infantaria, que começou a desembarcar, foi imediatamente atingida por artilharia e drones. Em determinado momento, até mesmo o HIMARS entrou em ação para repelir o ataque russo. Como resultado da batalha, o inimigo perdeu 3 veículos blindados, 3 destruídos, 3 afundados e ainda ficou sem contar alguns da maior parte da sua infantaria. No entanto, o exército russo não perde a esperança de romper nossas defesas, nem que seja em algum trecho da linha de frente, a qualquer custo, mesmo que isso signifique centenas ou milhares de soldados mortos. Todo dia chega, basicamente, a informação de que as forças armadas expulsaram o inimigo em algum ponto, libertaram território em outro. Em todas as direções, na verdade, estão repelindo ofensivas em grande escala. Ataques do inimigo todos os dias em várias frentes, chegando a dezenas de ataques por dia. Especialmente em Pokrovsk, o inimigo está tentando expulsar as forças armadas da Ucrânia, tornando o local um verdadeiro inferno. Grupos de sabotagem do inimigo estão atacando as posições das forças armadas da Ucrânia lá 24 horas por dia, sem parar, nos últimos dias. A situação nessa direção continua extremamente difícil para as forças armadas da Ucrânia. Entretanto, apesar de todos os esforços do inimigo, nossos defensores corajosamente mantêm sua defesa. Pokrovskaya. A defesa de Pokrovskaya vem se mantendo há mais de 1 ano. E a defesa? Bem, quantos milhares de russos? Alguém morreu lá? Bem, perdas de mais de 200 mil. Essa é uma confirmação oficial das perdas em números pelas inteligências estrangeiras. Segundo ponto. Quanta tecnologia russa, quantos generais russos até mesmo por essa direção foram perdidos em Hektarnik? A direção de Pokrovskaya é o principal tema de conversa para a propaganda russa. Mas sobre seus, entre aspas, sucessos em outros trechos da linha de frente, a propaganda do Kremlin tenta não divulgar. Na TV do outro lado da fronteira dificilmente vão mostrar essas imagens. Em poucos minutos após serem detectados, os guardas de fronteira dos grupos de reconhecimento e ataque de drones da Brigada Guard destroem mais uma posição inimiga. Como resultado, o ocupante perdeu pelo menos 2 de seus tanques, um veículo, uma antena, equipamentos de guerra eletrônica e uma parte significativa do seu efetivo na direção sul de Slobozansk. Apesar de tudo, os russos não conseguem conquistar nenhuma vitória significativa, nem em terra, nem no ar. Os ocupantes só são bons em criar armas de terror civil em massa. Um exemplo marcante disso é o ataque bárbaro aos moinhos de vento perto de Kramatorsk. Instalações de infraestrutura crítica civil. Assim, os russos destruíram o 3º parque eólico em Kramatorsk. Antes disso, os ocupantes atacaram moinhos de vento em 22 e 24 de outubro. Ataques aéreos intermináveis em cidades ucranianas podem se tornar uma nova tática para o Kremlin. Para isso,
A Federação Russa está testando ativamente novos tipos de seus próprios drones. Por exemplo, um UAV com uma asa circular. Um drone inimigo incomum foi detectado por um drone antiaéreo ucraniano. Sua finalidade exata ainda não foi determinada. No entanto, presume-se que ele possa realizar tanto missões de reconhecimento quanto de ataque. No total, só na semana passada, o inimigo enviou pelo menos 1.200 drones em direção à Ucrânia e lançou mais de 1.360 bombas aéreas guiadas. E utilizou mais de 50 mísseis de diferentes tipos. Cada ataque da Rússia é uma tentativa de causar o máximo de dano possível à vida cotidiana. Nesta semana, esses ataques atingiram prédios residenciais, nosso povo, crianças, infraestrutura civil. Esses são os principais alvos dos russos. Milhares de ataques com diferentes tipos de armas em apenas uma semana. No entanto, a resposta ucraniana ao terror russo também não vai demorar, garantem os analistas militares. A Ucrânia existiu, existe e existirá. E, mais cedo ou mais tarde, os tomahawks ucranianos certamente vão se encontrar com os centros de tomada de decisão russos. Enquanto os tomahawks americanos ainda estão a caminho, o Serviço de Segurança da Ucrânia exibiu suas próprias novidades. Estamos entregando esta maravilhosa Magura VS-1, que já conquistou uma série de vitórias. O drone foi adquirido com doações de ucranianos em uma grande campanha que contou com a participação de artistas, influenciadores e atletas do país. Este drone marítimo de ataque Magura é o primeiro do mundo a destruir alvos aéreos. Graças a um único drone marítimo como esse, os ocupantes podem sofrer perdas colossais. Sobre o que é o SBU, e promete informar nos seus próximos relatórios em vídeo. O segundo maior exército do mundo em todo o seu esplendor, Putin atrai pessoas para o exército com enganação. Já começou. Recrutas russos totalmente inexperientes estão sendo convocados. Um plano engenhoso está em ação. Mas então aconteceu. Uma onda de insatisfação entre os soldados. Os russos não estão dispostos a suportar isso. Eles reclamam e xingam. Vídeos chocantes já estão se espalhando pela internet. O ditador perde soldados todos os dias em uma luta mortal e parece estar à beira do colapso de recursos. Mais sobre isso na matéria a seguir. Meus compatriotas, todos vocês poderiam, neste exato momento, sair, falar ou fazer alguma coisa. Vocês ainda poderiam ter filhos. De qualquer forma, vocês realmente poderiam ter trazido um benefício verdadeiro aos seus concidadãos. Mais de 1 milhão de baixas no exército russo desde 2022. Os cemitérios estão lotados, os pagamentos contratuais foram reduzidos e os comandantes roubam o dinheiro do funeral. Nos últimos 2 anos, o número de assinaturas de contratos na Rússia caiu ao mínimo. Pokrovsky está sendo atacada há 1 ano, com enormes perdas sendo aceitas. De onde vêm as novas pessoas? Para a guerra de Putin, foi revelado um sistema de mobilização encoberta na Rússia. O Ministério da Defesa russo passou a tomar medidas extremas e agora está mandando jovens para a morte. Nós assinamos o contrato no dia 5 de julho de 2025, sob pressão psicológica do subtenente Dasha Dorjev. Foi ele quem nos intimidou e disse que, se continuássemos no serviço militar, seríamos enviados para Kursk. E quando pessoas, recrutas, são enviadas para Kursk, de 100%, apenas 70 voltam e 30 morrem lá. O serviço militar obrigatório é uma mobilização disfarçada. Hoje, os recrutas na Rússia se tornaram uma força significativa, utilizada pelo governo, para a qual... o chamado SVO, ou seja, sujeito, verbo e objeto na gramática. Casos de coerção para assinar contratos militares continuam. Um deles foi Andrei Smirnov. Se um contrato assinado aparecer, eu o assinarei novamente sob pressão psicológica ou física, ou batendo nele com máquinas. Sobre... Rublos foram transferidos para o seu cartão bancário.
Descobriu-se que esse era o primeiro pagamento de um contrato que, como ficou claro, havia sido feito em seu nome. O próprio documento, a firma Smirnov, foi escrito à mão e assinado por outra pessoa. Outros jovens não conseguem lidar com a pressão psicológica dos comandantes que os convencem a ir para a guerra e não voltar para casa, para suas famílias. Todas. Meus amigos desaparecerão gradualmente. Então, ao contrário, meus pais sofrerão. Eles são privados de sono e de contato com seus parentes. Em alguns casos, aqueles que recusaram Uma arma é um objeto usado para infligir danos ou para defesa, como uma faca ou uma arma de fogo. Sob pressão de seus parentes, ela finalmente admitiu e reconheceu que houve falsificações por parte do comando. Assine o contrato. O recrutamento de conscritos permite a liberação de soldados temporários e mercenários para novos ataques. Eles têm apenas 18 anos, não têm experiência de combate. Na verdade, não têm nenhuma experiência de vida. Como eles podem ajudar na linha de frente? Nas unidades militares russas, existe um plano não oficial para recrutar soldados temporários entre os jovens do exército. Nós sabemos que pessoas foram trancadas em câmaras secas e escaldantes e mantidas lá por muito tempo, até estarem dispostas a assinar o contrato. Pessoas de Cuspas me contaram que um conscrito conseguiu resistir a essa pressão e não assinou o contrato. Mas a que preço? Ele sofreu uma fratura na cabeça do fêmur e foi dispensado mais cedo do exército. Ou seja, ele não assinou o contrato, mas ficou com uma deficiência. E, infelizmente, as pessoas consideram esse caso um sucesso. Então esses são os nossos sucessos. Mãe de outro soldado russo. Ela disse que seu filho assinou o contrato após ser pressionado. Ele fixou o olhar nele, firme e decidido, como se quisesse concentrar toda a sua atenção e seus pensamentos apenas naquela pessoa. Quando ele pediu para rescindir o contrato, o pedido foi negado e alegaram que a assinatura havia sido voluntária. Na região de Primori, os recrutas que se recusam a assinar um contrato não são intimidados pelos colegas por meio de punição coletiva. Mas um conscrito foi forçado a assinar o contrato sob coerção e pressão moral e psicológica. A criança não quer ir, mas está sendo enviada para a SVO. A criança tem apenas 18 anos e não assinou voluntariamente. Essa questão aconteceu contra a vontade dele. Ele não tinha intenção e não queria assinar esse contrato. Disseram para ele: você não tem escolha, vai assinar de qualquer jeito. A mãe não sabia que o filho tinha sido enviado para a guerra. Ele achava que iria para uma unidade de guarda, mas acabou em Mariupol. Nosso filho é um estranho para nós. No momento, temos mensagens, capturas de tela com ele, gravações de áudio, vídeos de conversas em que ele confirma que assinou o contrato sob pressão e contra a própria vontade. Atualmente, o recrutamento para o exército da Federação Russa também está acontecendo na Crimeia anexada. Vocês farão parte da honrada e corajosa fileira de defensores do nosso exército. Recrutas tanto da Rússia quanto dos territórios ocupados. Já nos primeiros meses de serviço, eles são forçados a assinar um contrato militar para que exista um documento jurídico para o uso em combate. Além disso, as forças de segurança utilizam recrutas em batalhões de defesa contra drones. Mano, então é o volante. Estamos aqui como recrutas. Resumindo, eu tô servindo com 5 caras, todos recrutas. Sim, 3 eu acho. Bom, 200 mortos e 16 pessoas, 300 feridos. Tudo só recrutas. Drones sobrevoaram e aqui também passam por aqui com bastante frequência. Imagina, os caras ainda derrubam drones e nem recebem nada por isso, mesmo tendo dito que se derrubassem drones, iam pagar direitinho pra gente.
O número de recrutas de ontem que se tornam soldados temporários e vão para a guerra é, segundo defensores dos direitos humanos, mantido em segredo. Cerca de pessoas são convocadas para o serviço militar obrigatório por ano, mas mesmo que um terço deles assine um contrato, já são novos contratos. Isso é uma espécie de recrutamento forçado. Acontece o tempo todo. O Ministério da Defesa russo, para cumprir a ordem de Putin, preenche as lacunas na linha de frente com garotos de poucos anos. Mas ninguém pode ajudá-los a escapar disso, porque Putin nem tenta parar o massacre sangrento. A era de Putin acabou. Trump ajudou-os lá. Eles atacaram de surpresa. No Kremlin, depois desse gesto incisivo do amigo de Washington, todos ficaram completamente fora de si. As sanções choveram. Moscou ficou chocada, tomou uma decisão de emergência e tentou pedir perdão a Trump, mas em vão. Até a China teve coragem e abriu mão do ouro negro russo. Parece que a Federação Russa caiu em uma armadilha. Talvez Putin, pela primeira vez, esteja encarando seus problemas de frente e aceite as condições do Ocidente. Mais sobre isso em instantes. Os EUA impõem sanções que, segundo o Kremlin, supostamente não afetam em nada, e o enviado especial de Putin parte imediatamente para torneios americanos para tentar acalmar os senhores transatlânticos. Eu acredito que Rússia, EUA e Ucrânia estão, na verdade, bastante próximos de uma solução diplomática. O presidente Zelensky deu um grande passo ao reconhecer que a questão é sobre a linha de frente. Por mais que a liderança russa tente publicamente espalhar inverdades, como dizer que as sanções supostamente só trazem benefícios, Donald Trump pensa diferente e acredita que as novas sanções causarão danos irreparáveis à Rússia em meio ano. Putin declarou hoje que a Rússia é invulnerável às sanções dos Estados Unidos. Elas não vão afetar a economia da Federação Russa. Fico feliz que ele veja dessa forma. Isso é bom. Vamos ver o que acontece em meio ano. Além disso, segundo Donald Trump, devido às sanções, a China já está reduzindo as compras do ouro negro do Fundo Soberano Russo e a Índia está até mesmo abrindo mão completamente dessas compras. Muitas pessoas agora se apoiam nessa postura determinada de Trump, que de fato visa, se não acabar com a guerra russo-ucraniana, pelo menos interromper as hostilidades ativas. As sanções americanas contra as gigantes russas do petróleo Lukoil e Rosneft, impostas pelo governo do EUA, abalaram significativamente o chamado Ninho do Kremlin, considerado o centro de poder econômico e político da Rússia. Essas sanções incluem, entre outras coisas, restrições comerciais e limitações financeiras, que afetam de forma significativa tanto as empresas quanto a economia russa. Até mesmo em seu olhar imóvel era possível perceber que isso foi um golpe para ele. Após a decisão de Trump de impor sanções e, além disso, cancelar o encontro com Putin em Budapeste, o ditador russo tentou novamente presentear Trump. E, paralelamente aos ataques contra alvos civis na Ucrânia, contra creches, residências e instalações de infraestrutura crítica, o morador do bunker declarou de forma hipócrita que o diálogo seria melhor do que a continuação da guerra. E ele fala sobre o adiamento desse encontro. O que se pode dizer sobre isso? O diálogo é sempre melhor do que confronto, briga ou, ainda mais, guerra. Segundo informações do Wall Street Journal, as sanções impostas não são o golpe mais forte possível contra o Kremlin por parte da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos escolheu uma variante de sanções de dureza média contra a Rússia. Por que Trump chegou ao ponto de ebulição em relação a Putin? Foram apresentadas ao presidente dos estados 3 opções de sanções depois que sua paciência com o Kremlin se esgotou por causa da guerra na Ucrânia. Segundo a publicação, a opção mais dura de sanções era direcionada à indústria russa e à alta liderança do estado agressor. E se o Kremlin não atender às condições de Washington em um futuro próximo, o presidente do EUA pode continuar e intensificar a pressão que iniciou.
Mídias ocidentais dizem que se deve tomar como referência a data do Natal, por exemplo, para dar um impulso sério ao processo de negociação, de modo que até o Natal se tente parar as hostilidades ativas na guerra russo-ucraniana. Essa janela de oportunidades existe agora. Tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos e os parceiros europeus estão trabalhando ativamente nisso, e todos na coalizão anti-Putin estão tentando fortalecer Trump. E Trump, por sua vez, é fortalecido pelas posições dos outros. E há realmente uma chance de suspender as hostilidades até o Natal. Sogri. 30. Em outubro, Trump se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping durante sua visita à Ásia. A Casa Branca confirmou que um dos pontos de negociação será a guerra na Ucrânia e os recursos energéticos russos. O resultado desta reunião determinará o futuro das negociações. O caçador de Samus sai para caça. Uma nova notícia assustadora para eles. O drone interceptador de alta performance entrou de forma impressionante na batalha. Ele mergulha imediatamente no epicentro do combate e, após o confronto, não sobra nem cinzas do inimigo. Todos assistem entusiasmados. A eficácia é impressionante. 150 alvos foram destruídos e o inimigo sofre perdas devastadoras, fazendo tentativas desesperadas de se salvar. Todos os detalhes sobre isso na próxima reportagem. Com uma velocidade de mais de 300 km por hora. Esses são os parâmetros de movimento do drone interceptador ucraniano Sting. O principal objetivo deste pequeno aparelho é destruir os drones russos Shahed, que o Kremlin lança aos centenas sobre a Ucrânia. O Sting é um produto totalmente desenvolvido pela indústria de defesa ucraniana. Seu preço é de cerca de $, o que é muito mais barato do que os Shaheds russos. O que esse drone faz? Porque o interceptador é insubstituível para a defesa aérea ucraniana. Ainda há um ano, a possibilidade de abater Shaheds era impensável. Agora, tudo mudou radicalmente. O que antes parecia ridículo, hoje se tornou um elemento acessível e fundamental da defesa ucraniana. Enquanto a Rússia ataca as cidades ucranianas com ondas cada vez mais intensas de drones explosivos, a Ucrânia está usando cada vez mais interceptadores acessíveis para detê-los. Essa arma abateu 150 drones de ataque durante um bombardeio recente. Agora, a Ucrânia pretende produzir 1.000 interceptadores. Um dos principais portais de notícias do mundo, o Business Insider, relata que os drones interceptadores do tipo Sting, atualmente produzidos ativamente pela Ucrânia, podem mudar o rumo da guerra, pois são significativamente mais baratos em comparação com os chamados Shaheds. E justamente esses drones interceptadores especiais, cujo custo real é, na prática, cerca de 10 vezes menor do que os dos drones de ataque propriamente ditos, que atacam alvos civis ou militares, acabaram levando à bem-sucedida ampliação dessas soluções tecnológicas. Desde o início de 2024, engenheiros ucranianos de drones começaram ativamente a transformar quadricópteros em drones capazes de destruir Shaheds. Os projetos dos drones interceptadores estão evoluindo rapidamente. Por exemplo, o Sting está equipado com uma ogiva que, com a ajuda de 4 hélices rotativas, pode acelerar até 340 km por hora. Pode! Esse drone interceptador com controle por sensores, fabricado pelo fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, lembra um foguete portátil e é tão pequeno que cabe em uma mala de viagem. Outros drones interceptadores se assemelham a pequenos planadores. As equipes que os lançam precisam reagir a ameaças em um piscar de olhos. O piloto do Sting contou que sua equipe sai à noite sob orientação de grupos de reconhecimento e tem apenas 10 minutos para interceptar os drones russos que se aproximam, antes que eles saiam do alcance de ação. O desenvolvimento dos drones interceptadores não para nem por 1 minuto. As taxas de sucesso variam de 30% em alguns drones interceptadores até 80% e 90%. O sucesso depende de uma variedade de fatores: o tipo de alvo, o momento da interceptação, as habilidades do piloto e muitos outros. O interesse e a demanda por drones interceptadores aumentaram drasticamente não só na Ucrânia, mas também nos países da OTAN, depois que os primeiros drones russos cruzaram a fronteira polonesa, especialmente porque o Kremlin continua investindo somas enormes no desenvolvimento e produção de drones de ataque do tipo Shahed. A Ucrânia e os países da OTAN querem ter uma medida de contra-ataque eficaz e, acima de tudo, de baixo custo.
Estamos negociando com líderes de mercado bastante grandes em determinados segmentos ao redor do mundo, com empresas que estão interessadas em uma grande quantidade dos nossos drones. Por exemplo, algumas tecnologias nós adotamos de parceiros estrangeiros com os quais colaboramos. Essas tecnologias estão integradas às nossas soluções e o interesse é sério, porque nós temos o maior, infelizmente para nós, mas bom para o mundo. Para quem atua no setor militar, este é o maior campo de testes para tecnologias militares do mundo. Durante um dos últimos ataques à Ucrânia, a Rússia lançou quase 800 alvos aéreos e, segundo avaliações de serviços de inteligência ocidentais, o Kremlin pode em breve empregar até 2.000 Shaheds de diferentes modificações. Além disso, os Shaheds estão sendo modernizados na Rússia e, futuramente, podem atingir uma velocidade de até 300 km por hora. Por isso, o surgimento de drones interceptadores ucranianos deve facilitar e tornar mais eficaz o trabalho da defesa aérea, ainda mais porque esses drones interceptadores ucranianos também são vantajosos do ponto de vista financeiro, e uma vitória na guerra é sempre uma decisão economicamente sensata. Por enquanto era isso de minha parte. Eu fui Darina Rutscalo com vocês. Mais notícias quentes você confere na nossa próxima edição. E não se esquece, enquanto isso, de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Até viagem!